Olá, queridos, eu sou o pastor Maurício Bossuá, da Igreja Batista de Itauá, e eu creio que essa mensagem vai inaugurar um tempo novo sobre a sua família, sobre a sua vida, para a glória de Deus. Quero saudar essa amada igreja com a graça e a paz do leão da tribo de Judá, que morreu, ressuscitou e em breve voltará. Amém, irmãos? Muito bom estar sempre em Vila da Penha. Não tive como não me emocionar quando todas as vezes venho aqui. Fiquei lembrando, das vezes que vinha aqui em Vila da Penha, ainda num tempo muito distante para Deus. E hoje foi muito especial, porque na quarta-feira eu faço 20 anos de namoro com a Aline, minha esposa, que está aqui, e no sábado que vem, 17 anos de casado. Foi há 20 anos atrás em que nós começamos a frequentar aqui. Sentava lá atrás, porque o cheiro do álcool não ia ficar bom aqui embaixo, e olhar ali, lá de cima, durante uma canção agora dessa família preciosa, do pastor Demétrio, eu fui às lágrimas ali, olhando, lembrando, 20 anos atrás. E hoje poder estar aqui com os meus filhos, aqui à frente, e lá do último banco da galeria, no púlpito desta igreja. Por isso eu sou muito grato ao pastor Anderson, por esse privilégio, por essa oportunidade, por esta honra. Vila da Penha se tornou uma igreja de amigos, Eu não gosto muito de falar na introdução da mensagem, tenho o costume de abrir e ler o texto, mas em Vila da Penha não dá para fazer isso. E por algumas questões muito especiais, pessoas que eu não vou aqui declinar o nome, porque são várias pessoas que hoje têm a intimidade do meu lar, da minha casa, eu deles, gente do coração, gente que a gente trouxe toalha lá do Recife e até hoje não foi experimentar. Eu jogo na cara, irmãos, porque assim vê se sai as coisas acontecendo. Então, gente do coração, gente do bem, gente que ama, E a gente está muito feliz. Mas a história de Vila da Penha é uma história de transformação de vidas e uma parceria muito bonita com a Igreja de Itauá nesse tempo, onde nós podemos também ajudar. Aline, vocês estão vendo aqui na frente. Lucas e Bruna, fica de pé, por favor. Isso, uma salva de palmas, irmãos, para esses meninos lindos. Minha família linda, podem sentar. Mas eu também estou acompanhado, irmãos, de um casal muito importante para a minha vida. E ser igreja é viver oportunidades incríveis. E o Espírito Santo de Deus, ele faz algo incrível. Ele une pessoas. O Espírito Santo de Deus transforma pessoas. E há um pouquinho mais de um ano atrás, eu recebi aqui um casal. Recebi lá em Itauá. Eu queria que Joyce e Diogo viessem aqui à frente. E Joyce, traz a Deise, por favor. Eu queria orar aqui nesse momento. Como nós fazemos 20 anos de namoro e 17 anos de casado, queria também que a Aline estivesse aqui, se for possível. Nós vamos orar ao Senhor. Eu queria agradecer a Deus, mas como Deus tem usado a igreja de Vila da Penha para nos abençoar. E a Deise que eu estou vendo aqui agora sim, pela primeira vez, foi usada pelo Espírito Santo. Eu não sei se você tem essa dimensão, mas a Igreja Batista de Vila da Penha abençoou. Quero que você leve essa palavra ao pastor Anderson Maciel, que você possa agradecer a Deus pela vida dele, pela vida dos irmãos. Joyce e Diogo estavam muito frustrados com o movimento igreja no Brasil. Joyce, no momento de uma crise existencial muito grande, e ela fez uma vez uma oração que nunca mais entraria numa igreja. Nunca mais. Tanta dor e decepção por algumas experiências frustradas. Mas diante de uma situação muito peculiar da sua vida, de uma tristeza muito profunda, um luto, ela dobrou o joelho e pediu a Deus uma igreja. E aí, 2 dias depois, sem saber de nada, a Deise fez contato com a Joyce por WhatsApp. E elas começaram a conversar. E a Joyce falando dessa questão, e eu acho que deve ter perguntado, onde você mora? E a Deise disse, eu conheço um pastor aí na ilha.
pastor Maurício. E a igreja de Etauá é uma igreja séria. O pastor Maurício é um pastor sério. Eu estou vendo a Deise pela primeira vez. Muito obrigado pela ovelha, pelo presente. Irmãos, por causa de Vila da Penha, porque a Deise é Vila da Penha, a Joyce e o Diogo foram naquele domingo. E como ela mesma deu testemunho, esse casal foi transformado para a glória de Deus. Meses depois, eu tive o privilégio de batizar a Joyce, fruto da Deise, fruto da unção do Espírito Santo. Já tinham até vindo aqui, né? Já tinham até vindo aqui antes, mas ano passado foi o ano que Deus separou. Então, eu sou grato à Vila da Penha, né? Vocês, os irmãos, através da Deise, que é membro desta igreja, que recebe a unção de Deus aqui, nesse poder do evangelismo. E esse casal hoje é uma bênção. Diogo está sendo imergido, inserido em Libras, está assim como intérprete trainee lá na igreja. Joyce ajuda da equipe da Aline, mulher de confiança no Ministério Infantil. Eu louvo a Deus por esta igreja, pela vida de vocês. Eu queria agradecer a Deise por esse tempo e agradecer a vida de vocês. Vocês são um presente de Deus para a nossa vida. Que Deus abençoe rico e poderosamente a PIB de Vila da Penha. Deus abençoe, podem sentar. Jó capítulo 42. Jó capítulo 42. Queria ler com você a partir do verso 12. Saudar aqui os pastores dessa equipe ministerial. Jó capítulo 42, verso 12. Vamos ficar em pé em reverência ao Deus da palavra e à palavra de Deus. Diz assim as Sagradas Escrituras. Não faço parte do povo que crê que Jó 42, capítulo 1, não são inspirados, são acréscimos. Não acredito nessa história de que só o núcleo da conversa de Jó e os amigos, que é o texto inspirado. Nós vamos ler aqui a palavra de Deus. Jó capítulo 42, verso 12. O Senhor abençoou a vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira delas deu o nome de Gemima, a segunda de Quésia e a terceira de Querem-Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração, e então morreu em idade muito avançada. Senhor, fala a tua igreja, na instrumentalidade da unção do teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar. Talvez se você está chegando para a fé agora, e você ouve pelo menos a leitura desse texto, você fica sem a compreensão completa do que aconteceu. Se você ainda não conhece a história de Jó com profundidade, ou está ouvindo pela internet, talvez pela primeira vez este culto, ou ao vivo ou depois gravado, você talvez também não tenha a dimensão do que acontece. Ler esse texto aqui parece algo muito bom, mas quem conhece o livro de Jó sabe o que esta família passou. E eu queria nesta manhã trazer uma palavra ao coração das famílias aqui presentes sobre o tema quando tudo dá errado. Porque às vezes as nossas famílias vivem momentos assim. De repente as coisas dão errado. Jó vivia de forma maravilhosa. Eu não sei se você já recebeu esse elogio de alguém. Moça, essa pessoa aqui, essa irmã, é uma mulher de Deus.
o fulano, um homem de Deus. Mas quando a Bíblia diz que você é um homem de Deus, é um negócio diferente. Quando você ouve assim, não, fulano de tal é cheio do Espírito Santo. Mas quando o texto sagrado diz que você é cheio do Espírito Santo, é diferente. E ninguém dizia, e ninguém diz que Estevão era cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz, o Espírito Santo, usando Lucas, o médico amado, que escreveu que Estevão era homem cheio de fé e do Espírito Santo. Nós estamos diante de um texto, no capítulo 1 de Jó, em que nós vamos observar Deus falando, a Bíblia falando, que Jó era um homem íntegro, fiel e temente a Deus. A vida era boa, gado, prosperidade. E um dia as coisas deram errado. Num dia só, Jó perde todos os filhos. Quem já passou pela tragédia de sepultar um filho, imagina 7, imagina todos os seus filhos. Jó começou a viver uma vida e a família dele entrou em crise. Seus bens, e aqui abre-se um parêntese muito interessante que eu gosto de observar, que a primeira coisa que Jó perdeu não foi literalmente o gado, os seus bens, foi a oportunidade dele sacrificar pelos filhos, de adorar o Senhor. Jó era um adorador, e ele sacrificava, e aquele tempo exigiam-se animais para isso. Era a maneira como se aproximava do Senhor, e de repente aquilo que Jó mais amava fazer lhe foi tirado. Mas os seus bens, Jó teve uma crise financeira, aquela família entrou numa crise, um luto profundo, seus filhos, numa grande tragédia, num desabamento, eles são mortos, sua saúde é afetada. Jó tem uma enfermidade de pele agressiva, dolorosa, que gera também uma grande crise no seu casamento. Você observa, o leitor da Bíblia aqui sabe que a mulher de Jó, ela traz uma palavra e ela fica famosa por causa disso, amaldiçoa o seu Deus e morre. A falta de comunicação, no momento mais difícil da vida, aquela mulher reagiu talvez de uma forma ruim. A gente não deveria julgá-la, mas aprender com ela. E Jó depois tem uma crise grave com os amigos. Imagina. Só que esse texto lido é o texto do final da história. E eu queria nessa manhã compartilhar com você de forma objetiva uma palavra que eu trouxe ao coração da igreja de Itauá na semana passada. E quando o pastor Anderson compartilhou comigo a oportunidade de estar aqui no púlpito que o Senhor lhe deu como pastor, foi irresistível não trazer esta palavra ao coração desta igreja, ao coração de famílias que muitas vezes estão vivendo no tempo do está dando tudo errado. E quando as coisas dão errado? Porque, irmãos, quando as coisas dão certo, a gente tem muitas lições e cuidados essenciais para que as coisas continuem se multiplicando. Mas quando as coisas dão errado, a gente tem que acender assim um sinal de alerta. E nesse tempo, tem sido um tempo de luta, de dificuldade. Eu não acho que esse tempo tenha sido um tempo muito difícil e mais do que o outro. Eu não suporto essa guerrinha de gerações. A impressão que nós temos que esse tempo é difícil demais, mais do que os outros, é porque nós não conhecemos só o sofrimento da nossa família e dos nossos vizinhos no máximo, porque com o avanço da tecnologia, da imprensa, em especial das mídias sociais, nós compartilhamos do sofrimento dos outros e todo dia tem uma notícia de tragédia. E aí a gente tem a impressão de que esse tempo é um tempo de sofrimento mais pesado. Mas sempre sofremos, irmãos. Sempre foi difícil. Nascer é um parto, que depois se transforma numa grande alegria. E quando a família, e quando as coisas dão errado? O que a gente pode aprender com Jó aqui nessa manhã? O que a gente pode aprender aqui com esse tempo? E eu espero que não seja o seu caso. Eu espero de coração que a sua família esteja num tempo favorável, de ventos a favor.
Então, pastor, eu estou num momento tão bom, eu vou levantar, vou adiantar meu almoço, vou embora. Não fique, porque você pode ser usado por Deus para compartilhar ainda esta semana conhecimento que você aprendeu na casa de Deus para abençoar a família de alguém que sofre. Primeira coisa que eu queria lembrar a você e falar sobre sofrimento é andar em solo sagrado. A primeira coisa que eu queria que você lembrasse, meu querido irmão, minha querida família que está aqui, seja uma família onde há casais e filhos, seja uma família de uma avó só, seja a família de uma viúva, de um viúvo, é família, irmãos. Seja você que esteja morando com um sobrinho, talvez a sua família não é a sua família consanguínea, mas é a família que Deus te deu nesse tempo. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre a família de Maria, depois da morte de Jesus. Eu estou encantado com esse texto, quando Jesus, e estou procurando informações, a Bíblia não diz sobre isso. Então, se você tem algum material, manda para mim, sobre a família de Maria, como que Maria viveu, porque na cruz do Calvário, no pior momento da sua vida, Jesus não esqueceu da sua mãe. Ele olhou para João e disse: João, aí está sua mãe. Maria, aí está seu filho. E o texto joanino diz que depois daquele momento, Maria foi morar com João. Imagina, viúva, porque José não estava na cruz, José não estava no momento mais difícil do seu filho. Poxa, peraí, irmão, José foi um paizão no Egito, José deu a sua vida para proteger o testemunho da sua noiva. José ensinou Jesus. Quando a gente olha para Jesus aos 12 anos sentado, ensinando aos doutores, é óbvio e é claro, e está certíssimo, nada de errado, a gente já logo lembra da teologia, da união das duas naturezas, ou seja, ele tinha 12 anos, mas ele era Deus. Mas ali tem um trabalho também do pai, porque era a obrigação do pai judeu orientar o seu filho acerca das leis. Por que que José, que esteve presente no início, não estaria no fim? José estava morto, irmãos. Maria era viúva. Vê o seu primogênito, que depois teve outros filhos, sendo trucidado do jeito que foi. Imagina para uma mãe ver aquilo tudo. E agora Jesus ressuscita, vai embora para o céu, nos envia o Espírito Santo, e Maria agora tem que viver com os amigos do filho. É a sua família. Esta igreja está atenta, e Deus está atento à sua família. Eu não sei qual é a sua família nesta hora, nesse tempo, mas uma coisa eu quero lembrar você quando as coisas dão errado: pessoas boas, famílias boas também sofrem. Em primeiro lugar, eu quero que você lembre-se disso. Mas pastor, isso parece óbvio. Eu acho que não. E se me parece óbvio, eu aprendi com alguém que o óbvio também precisa de vez em quando ser dito. Nós estamos diante de um cenário teológico brasileiro que nos coloca diante de uma prova de que o que eu passo hoje é pelo que eu fiz ontem. É óbvio que o sofrimento tem uma causa no pecado, tem no pecado original, tem. Sim, nós estamos falando disso. Mas pessoas boas também sofrem. Já não basta o seu sofrimento para você trazer essa autossabotagem a você mesmo. Eu estou passando por isso porque eu estou passando por isso porque pessoas boas sofrem. Talvez você seja um homem justo, uma mulher justa, sua família seja integrada na igreja, e você está aí questionando a Deus. Já viu orações assim? Senhor, eu não entendo por que eu estou passando por isso, porque eu sou dizimista, fiel, canto no coro, sou pastor, eu prego. Pessoas boas também sofrem. Aquieta o teu coração, porque isso está sobre nós. Isso não tem às vezes com você, faz parte da vida. Não, porque Deus está usando isso para te ensinar alguma coisa. Tá, até pode. Ou pode ser só um tempo difícil que chegou na sua família. E não fique se culpando, procurando talvez o motivo do porquê você está vivendo isso. Porque pessoas boas, não se ache ruim, não se ache pecador, não se ache o responsável talvez por algo que não é seu. Pessoas boas também sofrem.
Jó sofreu, Jesus sofreu. Quem somos nós para não sofrer? Em segundo lugar, irmãos, eu queria que você lembrasse de algo muito importante aqui nesta manhã. E aqui eu quero ser muito cuidadoso por muitas vertentes que existem sobre isso. Nós precisamos, às vezes, espiritualizar mais as nossas lutas. Em primeiro lugar, pessoas boas também sofrem, famílias boas também passam por lutas. Mas em segundo lugar, fique mais atento ao mundo espiritual da maldade. Não falo isso para te amedrontar, pelo contrário. Eu faço parte de um time, de um tempo de gente que crê que a igreja ficou a igreja não aqui em Vila da Penha, a igreja no sentido brasileiro, deu um destaque muito grande para Satanás. Chegou a nossa vez, irmãos, de deixar o diabo preocupado. Não é mais tempo da igreja se preocupar com o diabo. Nós temos que levantar no poder e na unção do Espírito Santo, para que Satanás se preocupe com o que a igreja está fazendo. A gente parar de ter medo do inferno. Há uma promessa sobre nós, que nós faríamos coisas maiores. Então há poder na sua vida, há poder no nome de Jesus. Talvez a luta que você esteja vivendo é espiritual. O caso de Jó é um caso muito interessante, porque o diabo pede permissão, e é assim até hoje. Eu não sei se ele continua pedindo permissão, se ele vai no céu. Eu dou um curso de batalha espiritual nas igrejas, estou indo agora na Central de Nova Iguaçu, acabei de fazer no Calvário, estive no Espírito Santo falando sobre esse tema, é um tema que mexe muito comigo. E as pessoas geralmente perguntam: pastor, mas será que o diabo ainda vai lá no céu perguntar? Não é esse detalhe que eu queria tratar com você aqui nesta manhã. Mas não se esqueça que o nosso Deus não é o Senhor dos salvos. O nosso Deus é o Senhor dos senhores. O diabo não manda nem na casa dele, porque ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Tudo que o diabo quer fazer, ele só faz porque Deus permite. A gente sabe disso. E aí talvez por causa disso, a gente aceita muita coisa do mundo espiritual. Levante-se nesta manhã ao chegar em casa. Abra a tua voz e declara sobre a tua família que, na autoridade do nome de Jesus, aquilo que vem de Deus para o meu crescimento, para a glória do nome dele, eu quero. Mas aquilo que vem de Satanás, na autoridade do nome de Jesus, eu determino nesta manhã sobre a minha casa, frustrado todos os planos do diabo. Não negligencie isso. A gente que trata sobre o assunto da batalha espiritual em dois polos muito horríveis. O primeiro é que tudo é o diabo. Uma teologia que responsabiliza a Deus por tudo e o diabo por tudo é uma teologia que não serve para nós. É gente que deu um problema, uma microfonia aqui, olha aí, Satanás. Não, foi só, estava muito agudo. Entrou uma barata voadora no culto. Olha aí o demônio do inferno. Não, irmãos, foi só uma janela aberta. Eu fico até com pena às vezes do diabo, porque tem coisas que botam na conta dele. Não, pastor, eu traí minha esposa porque um espírito de adultério. Vai se converter, irmão. E o diabo está assim: foi eu não, hein? Foi eu não, hein? Foi ele, ó, foi ele. É responsabilização do diabo por tudo. E aí, a nossa fica onde? Aí então a gente responsabiliza Deus por tudo. Não, eu não vou fazer nada não, porque Deus me sustenta. Eu já dei o dízimo esse mês, então não preciso nem trabalhar, porque Ele vai me sustentar. É assim, irmãos? Não vou nem distribuir currículo, não vou me capacitar, porque Deus é soberano e Ele está sobre todas as coisas, e a hora que Ele quiser me dar um trabalho, vai vir alguém aqui em casa, pegar a caneta e assinar. Calma, irmãos, não é assim. A soberania de Deus e a responsabilidade humana andam juntos.
Mas há lutas que as nossas famílias estão vivendo que são espirituais e que nós precisamos usar as armas espirituais para destruirmos as fortalezas que estão se levantando às vezes dentro da nossa casa. O diabo não vai levar meus filhos. Pensei que você fosse dizer amém. As drogas não vão levar nossos filhos. Este mundo não vai levar nossos filhos. Isso é batalha espiritual, irmãos. Nossas famílias precisam se levantar e estarem mais atentas ao mundo espiritual da maldade. E por que eu não preciso ficar com medo disso? Porque eu sei de quem está do lado que eu estou. Eu sei o tamanho do meu exército. Eu sei em quem eu tenho crido, que é fiel e poderoso para guardar o nosso depósito até o dia final. Louvado seja o nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. Não aceite sobre a sua família a vitória das trevas. Às vezes o sofrimento vem, mas ontem eu estava dirigindo um alvorecer com Deus. Quem é da época do alvorecer com Deus aqui, em Vila da Penha? Olha aí. Fiz um alvorecer com Deus na Igreja Batista do Calvário e o pastor que está me ajudando lá ontem disse: pastor, queria dar um testemunho. Uma pessoa aqui da nossa vizinhança me pediu para visitar uma pessoa no hospital que estava há muito tempo internada e ninguém descobriu o que era. Crise na saúde. E aí foram falar para algum familiar que tinha sido feito um trabalho e nada resolvia. E eu estava aqui ouvindo esse curso que o senhor tem dado, e perguntei se eu podia ir lá, e ele foi lá, e acabou de chegar a notícia, de que ela saiu do hospital, saiu ontem, né? Chegou a notícia aqui agora, não, chegou ontem. Uma crise, toda enfermidade espiritual, irmão? Não. Uma vez eu fui orar para uma pessoa: não, pastor, eu estou em depressão e eu sei que isso é do diabo. Eu falei: graças a Deus. Ela olhou assim para mim: ué, que isso, pastor? Eu falei: porque se é do diabo, essa depressão vai acabar agora. Porque ao inferno a gente não pede, no inferno a gente manda. Pastor soberbo, não, é que eu creio no poder do nome de Jesus. Uma vez me disseram isso, né? Cuidado com o que você fala, hein? O senhor não conhece o diabo, hein? Eu falei: graças a Deus, o irmão conhece. Quem conhece o nome de Jesus e o poder do nome de Jesus não precisa conhecer Satanás. Sai daqui para lutar espiritualmente pela sua casa. Em terceiro lugar, num tempo quando as coisas dão errada, cuidado com quem te ajuda. Cuidado para quem você pede ajuda. Cuidado com quem te influencia. Cuidado com quem diz que é teu amigo. Pô, irmãos, esses amigos de Jó aqui, só uma surra de toalha molhada. É ou não é? Eles queriam que Jó confessasse algo que ele não fez. Chegaram numa de querer ajudar, mas estavam querendo contemplar o sofrimento de Jó. Cuidado. Quem tem influenciado você, cuidado. A quem você tem pedido ajuda, cuidado. O estado de Jó só não piorou porque esse homem é diferente. Cuidado quem tem nesse tempo, mesmo quando as coisas estão boas, a quem você tem emprestado os ouvidos da tua família, a quem você tem emprestado o tempo no YouTube. Cuidado, parecem bons, parecem amiguinhos, parecem do bem, mas querem contemplar mesmo é a sua destruição. Até hoje a gente diz, né? Os amigos de Jó, amigos. No tempo quando as coisas dão errado, geralmente as pessoas vão embora, né? Então quando começa a chegar muita gente assim, você tem que procure as pessoas da tua igreja, irmãos. Procure a autoridade espiritual da sua igreja, do seu pastor, dos seus pastores, de gente que anda com Deus, de gente que está ali para te salvar e não te afundar.
que parece que tem pessoas, irmãos, que a inveja toma tanto o coração, que ele não está ali, ou ela ali não está ali para te ajudar ou te abençoar, está querendo só ter notícias. Jó abriu a porta da casa dele para pessoas que potencializaram o seu sofrimento. Cuidado. Cuidado. Quando tudo dá errado, irmãos, nós temos que ter cuidado, até para quem nós vamos pedir ajuda. Em quarto lugar, irmãos, quando as coisas dão erradas, fique em paz. E não queira ter explicações de tudo. Foi recentemente, relendo o texto de Jó, que eu percebi isso. Nós sabemos por que Jó estava sofrendo. Deus sabia do porquê Jó estava sofrendo. Mas Jó não sabia. A não ser que Deus disse para ele quando ele chegou no céu, acho que até hoje ele não sabe. Muitas vezes nós não temos explicações de tudo. E que talvez a melhor coisa é não saber mesmo. E como é difícil, mas também como é maravilhoso o tempo que Deus trabalha em silêncio. Jó, por algumas vezes, se você for ler o texto, não quero investir tanto tempo nisso, mas ele repete a oração de Abacuque. Por quê? Não soube, não houve uma explicação. Eu fico pensando Deus chegando para Jó e falando assim: não, Jó, você está passando por isso porque o diabo veio aqui e está duvidando da tua fidelidade. Na verdade, irmãos, me permitam um parêntese. Deus coloca, o diabo quer tentar a Deus ali já, na prova de que a humanidade o serviria por suas bênçãos. Eu tenho uma visão de Jó assim, bem interessante. Jó é um homem que nos defende. Jó defende a fé. Porque é Jó que honra o Senhor e envergonha Satanás. Eu não ando com ele por aquilo que ele me dá, eu ando com ele por aquilo que ele é. O diabo achava que o ser humano, o povo de Deus, era povo de Deus por causa de suas bênçãos. Por detrás desse tempo uma teologia retributiva, sim, muito forte, muito poderosa, mas que não alcançou o coração de Jó. Os críticos precisavam parar de olhar as críticas e olharem mais para Jó. Sabe, irmãos, às vezes a gente não tem explicação das coisas. Por que nós estamos passando por isso? Não precisa nem saber. Jó não teve explicação. Eu sei o que aconteceu, você sabe, Jó não sabia. Aí Jó, como dizia eu, fecha parênteses, tem a explicação. Não, sabe o que é, Jó? É que eu deixei Satanás matar teus filhos mesmo. Eu deixei Satanás fazer isso com a sua saúde. Sua mulher está assim porque eu deixei, só para provar para o diabo que tu não ia me negar. Eu não sei você não, irmão, mas eu acho que eu entraria em crise. Do tipo assim, tinha um outro jeito, não? Mas logo outras perguntas viriam. Às vezes, num tempo de dor e quando tudo dá errado, a melhor coisa a se fazer é não saber o porquê, mas entender que tem o nosso Deus que está no controle. Eu não fui chamado para saber de nada, eu fui chamado para crer nele. Eu não ando por aquilo que eu vejo, eu ando por aquilo que eu creio. Em último lugar, irmãos, renove sua esperança, porque tempestade vem, mas tempestade passa. Renove sua esperança, porque depois do sofrimento vem as bênçãos do Senhor. Renove sua fé nesta manhã, porque um dia isso vai acabar. E eu vim aqui nesta igreja nesta manhã para o momento mais importante. Eu queria ter começado pelo final. Eu comecei lendo o texto pelo final, mas eu queria ter começado pelo final. Eu queria pedir que o Senhor abençoasse a sua família que está sofrendo.
mais hoje do que o início disso tudo. O texto de Jó diz: o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Pastor, o que eu faço com isso tudo? Continua íntegro e fiel, porque o tempo das bênçãos de Deus vão chegar. Eu sou encantado com Jó. O homem era crente. A integridade de Jó trouxe as bênçãos de Deus. Não desista nesse tempo, porque o mesmo Deus que abençoou Jó no final da sua vida está aqui e pode abençoar sua família hoje. Há um tempo que as coisas terminam. Há um tempo para todas as coisas, inclusive para o final desse processo. Quando? Não precisamos de explicações, já aprendemos isso nessa manhã. Talvez é melhor a gente nem saber. Mas o que eu preciso fazer? Usando aqui um jargão popular bíblico: tenha a paciência de Jó. Porque eu creio que sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre as suas famílias, o que vai reinar é a bênção final do Senhor. Querido, melhor do que começar bem é terminar bem. Melhor é o início, melhor é o fim das coisas do que o início dela. Pode estar ruim agora, mas melhor vai ser o final. Melhor vai ser o final. Você vai dar o testemunho da vitória. Pode que não seja nem aqui, porque a morte para nós não é uma derrota. Talvez se essa enfermidade que trouxe dificuldade à sua casa, à sua família, que talvez trouxe a dificuldade financeira em função disso, você é um arrimo de família, mesmo que o processo da morte chegue nesse momento, isso não significa que você perdeu, isso significa que você venceu, porque aquele que está morto, mas está em Cristo Jesus, ainda que morra, viverá. Nós podemos esperar um tempo favorável de Deus. Há um desejo de Deus em abençoar o homem, em abençoar as famílias. Deus prometeu a Abraão que nele, aí a gente precisa entender o proto-evangelho, a gente precisa ir para Gálatas, a gente precisa entender quem são os filhos de Abraão, a gente precisa entrar nessa promessa, mas nele, em Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Eu queria orar por famílias aqui, queria orar por esse tempo, eu queria orar para que Deus fizesse na sua casa, na sua família, o que Ele fez na vida de Jó. Talvez você está aqui hoje para desistir, mas Ele me trouxe aqui para fazer com que você voltasse a crer que Ele está no controle. O óbvio precisa ser sempre dito. Nós vamos cantar ao Senhor, nós vamos adorar ao Senhor, e nesta manhã eu queria, na segunda vez que cantarmos, se Deus tocar o seu coração, se esse é um tempo que você quer não expor o seu sofrimento, mas expor a sua fé. Se eu for lá à frente, as pessoas vão achar que eu estou passando por algo. Não vão achar nada, vão te olhar como um homem de fé, vão te olhar como uma mulher de fé. Nós estamos em casa, nós somos uma família. Eu decidi fazer uma campanha na igreja sobre alívio. Comecei a ser muito incomodado por muitos aconselhamentos de muitas pessoas pastor, já troquei de medicação, já troquei de médico, já troquei de tratamento, e as dores não param. Eu falei, isso 1, 2, 3, 4 semanas, meses. Eu falei, Senhor, teu povo, e nós, os pastores, começamos a ter no momento de intercessão, um momento só de alívio. Você não precisa nem dar a cura não, só o alívio da dor, porque eu sei nesse tempo o que é andar com dor. E aí eu recebi um irmão,
Pastor, eu tinha tanto preconceito desse negócio de ir à frente. Por que eu tenho que ir à frente? Deus me ouve aqui, no meu lugar. Mas hoje de manhã foi diferente, pastor. Eu cheguei lá cheio de dores, pastor. Foi por isso que eu te dei aquele abraço muito apertado. Lembra daquele culto? Eu falei, lembro. Você me abraçou e chorou muito. Pastor, eu estava sem dores. Agora quando eu começo a falar sobre vir à frente, ele já vem logo. Queria que a gente pudesse ficar de pé nesse momento. Eu queria que você pudesse adorar, cantar. Enquanto a gente canta pela primeira vez, eu queria que você fizesse um compromisso com o Senhor. Senhor, eu quero ter a integridade de Jó durante a dor. Senhor, eu não vou permitir que esse tempo que parece estar dando tudo errado, leve a minha fé, a minha confiança, o meu testemunho e a minha história contigo. Eu vou continuar fiel. Aí é você e Deus. Mas quando nós cantarmos a segunda vez, eu queria que você pudesse sair do seu lugar e viesse aqui à frente, que eu queria orar com você, eu queria orar por vocês. Vamos cantar e adorar. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Restaure a sua fé, o seu testemunho. Em meio às tribulações, Acerte a sua vida com Deus. o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és na tempestade. Você crê nisso? Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Se você desejar, nesse momento, sai do seu lugar enquanto cantamos. Gente de fé, não é para todo mundo não, é para quem tem fé. Se você puder, desce da galeria, vem aqui à frente. Vamos cantar. Se prostre diante do Senhor, pode ser um tempo de mudança na sua vida. Enquanto adoramos. Cante. O inferno não prevaleceu, e nada irá impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias
Pai, nós te clamamos, Senhor, nessa manhã, Pai. Renova a nossa fé, Senhor. Renova a nossa esperança. Renova nossos sonhos que vêm de Ti, Pai. Coloque no coração de cada um que veio à frente, Senhor. Cada um que está de pé, cada um que entrou nesse templo nessa manhã, Senhor. Coloque esperança, Pai. Renovo. Unção de ousadia, Senhor. Nós consagramos nossas famílias a Ti, Pai, no Teu altar. O nosso ventre é Seu, Senhor. Toca nos ventres das mães que estão esperando, Senhor, um milagre Teu, Pai. A última palavra vem de Ti, Senhor. Toca nessa manhã, Pai, cura câncer, cura todas as doenças, Senhor. Nós declaramos, eu e minha casa serviremos a Ti, Senhor. Toca, que seja uma manhã de cura, manhã de milagre, manhã de retorno dos filhos aos Teus caminhos, Senhor. Retorno dos netos, retorno do marido, retorno da esposa, Senhor. Lares consagrados a Ti, Senhor. Que cada lar de cada família aqui em Vila da Penha nessa manhã, Senhor, seja uma porta do céu para os familiares, para os vizinhos, no trabalho, Senhor. Usa as nossas mãos, usa os nossos pés, usa as nossas bocas para proclamar o Teu evangelho, Senhor. Em tempos tão difíceis, em tempo que o diabo quer colocar o homossexualismo na nossa família, quer colocar o divórcio, quer colocar a separação. Senhor, nós repreendemos isso tudo em nome de Jesus nos nossos lares, Senhor. Nossos lares e nossas famílias são Tuas, Pai. Nós declaramos isso nessa manhã e com fé e ousadia que nós possamos levantar, Senhor, dos nossos lugares, dos nossos joelhos dobrados, Senhor, e dizer, Pai, cada vez mais que nós te amamos e somos dependentes de Ti, Senhor. Eu, Aline, cada um aqui, Senhor, não somos nada sem Ti, nada sem o Senhor. Minha família não é nada sem o Senhor, Pai. Inunda as nossas vidas e os nossos lares. Encha-nos do Teu Espírito Santo. Nos capacite para a nossa missão nessa terra, Senhor. Muito obrigada, porque pelos olhos da fé, Senhor, nós já temos as respostas. Nós já vemos sonhos sendo transformados. Nós já vemos, Senhor, o Senhor mudando o nosso caráter. O Senhor tocando na nossa vida, tocando no nosso coração. Tocando, Deus, em tudo que precisa ser transformado. Faça-nos como um barro em Suas mãos, Senhor. Aquilo que precisa ser destruído, Senhor, reconstrua. Reconstrua nos nossos lares. Faça como o Senhor achar melhor. Porque a nossa vida não pertence a nós, mas a Ti, Senhor. Oh Deus, nosso lugar é no céu, Pai. Nós Te glorificamos, não pelo aquilo que o Senhor dá, como a Tua palavra e Teu servo acabou de pregar, mas nós Te amamos pelo que o Senhor és, Pai. Oh Deus, muito obrigada por esse Deus tão maravilhoso e fiel que o Senhor é. Nós não somos merecedores de nada, nada, Senhor. Nós somos pequeninos, mas nós dependemos de Ti, Te amamos. Renova a nossa fé nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor iniciou um tempo novo na vida de Jó, como Tua serva orou, concordo. E a Tua palavra diz que se concordássemos na terra, o Senhor ligaria no céu. Que seja inaugurado um tempo novo. Se existem famílias aqui debaixo de uma ação intencional, projetada, planejada do inferno, contra essas casas, filhos, casamentos, alianças, bens e vida espiritual, na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, nós declaramos falido, frustrado, cancelado, terminado, nesta manhã, no nome de Jesus. Nós cremos que ainda ouviremos testemunho de um tempo favorável que se iniciou nesta manhã sobre a vida do Teu povo em casa, online, que está clamando junto aqui de joelhos em pé. Mas firmamos também um compromisso contigo, que se for diferente a resposta da nossa oração, nós queremos a integridade de Jó. O Senhor nos verá fiéis, o Senhor nos encontrará íntegros e temente ao Senhor, independente do que os outros vão dizer.
vitorioso és. Nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos do lado que estamos, e nós sabemos como termina o fim disso tudo. Nós já sabemos do final disso tudo. Por isso, embora difícil seja, ninguém vai roubar a nossa esperança, porque temos o céu como lugar de chegada. Nós te adoramos, porque o nosso final é grandioso ao lado do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Volte para o seu lugar cantando.